Segunda rodada do Brasileirão começando, tivemos hoje Vasco e Corinthians e também Botafogo e Juventude, vamos passar por esses jogos e se você chegou aqui no canal, sejam bem-vindos, eu sou Rafael Teodoro e aqui a gente fala do futebol carioca. Começar pelo jogo do Vasco, perdeu de 3-0 do Corinthians, poderia ter sido mais, o Corinthians teve 2 gols anulados, um por falta no começo da jogada e outro por impedimento também no começo da jogada, mas a sensação e a verdade é que toda vez que o Corinthians apertava, o Corinthians acelerava, o Corinthians fazia o gol. A defesa do Vasco muito perdida, o Lemos não jogou, também não jogou o Paulo Henrique pela direita, né? O Carille começou com o Puma fazendo ali o corredor direito, mas mesmo assim muito exposta a defesa do Vasco. Parte disso que o Hugo Moura não jogou. Jogou o Jair e também o Tietê, só que o Tietê atona até mais como ponta pelo lado direito. O fato é que o Vasco foi improdutivo no ataque, justamente porque quando chegava a bola do meio para frente era cruzamento. O Vasco tentou poucas jogadas trabalhadas, pouquíssimas, pouco chute de fora da área. O goleiro do Corinthians, pouco exigido, e o mais engraçado é que o principal lance de perigo do Vasco foi já no fim do segundo tempo, quando o Verratti entra, há um cruzamento, uma cabeçada dele na trave. Durante muitos momentos do jogo, o Vasco tentou fazer isso, só que não tinha o Verratti jogando. Então o Vasco hoje é um time de uma nota só. Chega do meio para frente, procura as laterais e cruza para a área. Jogou o Ryan, só que o Ryan não é esse jogador de finalização de cabeça. O Ryan é jogador de velocidade, de profundidade. Então o Vasco precisa definir, o Carille precisa encontrar uma forma do Vasco jogar sem o Verratti. E aí isso é uma exigência que eu estou fazendo já alguns vídeos aqui, que, gente, Pedrinho tem que entender também, tá? Que se o Carille não vai fazer esse time jogar de outra forma, troca o Carille. Mas é segunda rodada no Brasileirão, mas desde o Carioca a gente está vendo que é uma nota só. Ou é um lampejo do Coutinho com chute de fora da área, mas bola trabalhada, ultrapassagem, tabela, não existe no Vasco. O Vasco é bola na lateral, cruzamento para tentar a cabeçada do Verratti. O Verratti sustentou o time até agora, isso vem acontecendo desde 2023, quando o Vasco quase foi rebaixado, mas se o Vasco quer dar esse passo a mais para tentar fazer um campeonato mais seguro, mais tranquilo, precisa desenvolver outra forma de jogar. Eu já tinha dito aqui, tem outros vídeos aqui no canal que vocês conseguem ver, a gente falando do meio campo do Vasco. Mais uma vez ele entrou com o meio campo totalmente diferente. O Vasco praticamente entrou com o time reserva, tá? Não tinha Coutinho, não tinha Nuno, não tinha Paulinho, mas aí também não tinha sustentação do Hugo Moura. Então o Vasco foi para o jogo contra o Corinthians prevendo uma derrota, mas foi pior do que qualquer torcedor do Vasco pretendia. O Carille muito mal na defesa, o time do Carille está muito mal defensivamente, tanto é que se você somar ao jogo do meio da semana, o Vasco tomou 6 gols em 2 jogos oficiais, né? Porque teve 2 gols, como eu falei aqui, que foram anulados, e se o Corinthians apertasse, poderia fazer mais. O Vasco está muito mal no equilíbrio defensivo e está muito mal produzindo ofensivamente. Então, precisa entender. Ou fecha a casinha e sai na velocidade, ou joga com a bola trabalhada. Mas não dá pro Vasco, time de Série A, que tem pretensão de chegar longe na Sul-Americana, chegar longe numa Copa do Brasil, e talvez brigar ali por uma Libertadores, uma pré-Libertadores que seja, ou fazer um campeonato seguro no meio de tabela, não dá para um time ser exposto desse jeito, de tomar 3 gols, poderia ter tomado muito mais, e sem variação de jogada, sem uma tabela, sem uma associação, sem uma finalização de fora da área. O Vasco hoje é bola para os laterais, que nem vão até a linha de fundo, tá? Talvez o Piton que mais chega, da intermediária, cruzamento para o Verratti tentar se safar. Hoje foi 3-0 para o Corinthians poderia ter apertado, ter feito uma goleada histórica em Itaquera, e agora o Vasco retoma as suas atenções para a Sul-Americana. Mas o Vasco tinha que estar mais atento ao Brasileirão, porque dependendo de onde esteja daqui a 6, 7 rodadas, porque para mim o campeonato ali começa a definir a partir da 10ª rodada. A gente pode ter, já está num nível bem preocupante e difícil de sair. Agora falando do Botafogo, que conseguiu a sua primeira vitória oficial com o Renato Paiva. O time começou bem mal, tá? O Juventude conseguiu as principais jogadas no começo do jogo, principalmente até os 15 minutos, 16 minutos do primeiro tempo, principalmente explorando o corredor do lado esquerdo,
e já é um ponto de atenção, porque o Cuiabano, o Renato Paiva não começou com o Alex Telles, começou com o Cuiabano. O Cuiabano vai muito à frente, muito à frente. Ele é muito ofensivo. E só que aí o Barbosa, ele não conseguia fazer a cobertura de forma correta. Então, com 2 minutos de jogo, o Barbosa estava amarelado. Poderia ser uma preocupação. Só que aí Renato Paiva ajustou, trouxe o Gregory para fazer um pouco mais ali esse balanço defensivo e o time arrumou. O Marlon Freitas jogou muito bem, voltou a jogar bem, com boas inversões de bola, tanto para o Cuiabano quanto para o Vitinho, tentando pegar o Arthur, o Savarino dos dois lados. E assim meio que saiu o gol, né? Bola chega no Vitinho, o Vitinho traz para dentro do trabalho no Arthur, o Arthur faz 1-2 com o Marlon Freitas, que pinga o Arthur cruza, Igor Jesus faz de cabeça o primeiro gol do Botafogo nessa era Renato Paiva, né? Primeiro gol oficial. Teve uma outra jogada ali ainda no fim do primeiro tempo, que o Savarino chuta a bola, passa muito perto, ele pega mal. Savarino ainda voltando, engateando a voltar ao seu bom futebol. O fato é que o primeiro tempo do Botafogo foi muito burocrático, com o Juventude tendo as principais lances na espetada, principalmente pelo lado direito do ataque do Juventude, esquerdo da defesa do Botafogo. No segundo tempo, entra o Santi Rodrigues, tem a troca de lateral, sai o Vitinho, entra o Matheus Ponte, que faz o gol da vitória, né, faz o 2-0. Ele ainda tem um outro lançamento que teria um terceiro gol, mas ele estava impedido na origem da jogada. Mas a principal mudança foi a saída do Patrick de Paula e a entrada do Santi, voltando à ideia original do Botafogo 2024, com Gregory, Marlon Freitas fazendo a dupla ali de volante e 3 meias, Savarino, Santi Rodrigues e Arthur. Se você lembrar, no passado era Almada e Luiz Henrique. E o Arthur chega para a vaga do Luiz Henrique e o Santi é uma contratação à vaga do Almada. Quando o time fica desse jeito, e principalmente depois do 2-0, o Botafogo tem chance de meter mais 4. Teve bolas, muitos chutes assim, ao canto, né? Bola de fora da área que o goleiro pegou, mas algumas tomadas de decisões erradas, o Botafogo ainda está muito ansioso nessas tomadas de decisão. Mas o time ficou muito mais leve, com muito mais trabalho, muito mais bola trabalhada. Juventude, a partir desse momento que o Botafogo também fez 2-0, mas o Botafogo vem com 5 no meio, o time compacta e o Juventude não tem muitas oportunidades de criar. E eu tinha falado aqui no último vídeo que a gente falou do Campeonato Brasileiro, que eu não achava que o Botafogo ia jogar com 3 volantes, no caso o Patrick de Paula, o Patrick de Paula, o Marlon Freitas e o Gregory, todos os jogos do campeonato. E eu já achava que contra o Juventude não seria assim. Mas começou. Sendo que a ideia do Renato Paiva é usar o Patrick de Paula um pouco mais à frente, como se fosse um meia. Só que essa não é a principal característica do Patrick. O Patrick até tem a chegada e finalização de fora da área, mas a principal característica dele é atrás. É esse passe vertical para poder fazer o jogo andar. É o que hoje faz muito o Marlon Freitas. Então, eu acho que quando o Patrick sai, o Marlon Freitas passa a jogar melhor, porque ele tem essa visão mais clara e tem mais gente se movimentando na frente deles, porque é essa movimentação atrás do Igor Jesus, atrás do centroavante, que faz com que os dois laterais consigam ser muito atuantes no ataque, né? Tanto o Vitinho, titular pela lateral direita, quanto o Alex Telles pela lateral esquerda. E eu acho que o Renato Paiva vai ceder a esse modelo, o modelo que foi campeão ano passado, porque tem mais gente na área, o Botafogo passa a ser mais criativo, mas eu entendo a preocupação dele com a recomposição. Foi um 2-0, pode ser um começo. O Botafogo tem jogo agora no meio de semana pela Libertadores e o Brasileirão no próximo fim de semana. Vamos ver o que o Renato Paiva está pensando para esse time, o que ele entende que saiu desse jogo como soluções para o time. Mas pensando no Botafogo sendo novamente protagonista desse campeonato, brigando ali pelas primeiras posições, ganhar em casa do Juventude é essencial e fundamental. Valeu, galera, eu fico por aqui. A gente vai tentar fazer sempre esses vídeos mais rapidinhos, pegando só ali nos finais das rodadas mesmo, onde você estava tentando compilar todos os jogos. Agora talvez a gente faça assim, a rodada aconteceu sábado, domingo eu venho aqui sábado, evento no domingo para falar com vocês, e aí no meio de semana, se tiver jogo terça, quarta e quinta, eu tento também entrar para a gente conversar um pouco melhor. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com todo mundo e a gente se vê numa próxima.